Vamos ver quantos volts vai dar na chave de teste aqui, ó. Olha, meu Deus. Moço, que pancada que esse bicho tá. E aí, observas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Felipe Observa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha aí. É 110. Sabe o tamanho dele? Vejam esse registro. Peixe elétrico, o jacarezinho vindo, louco, meu. Vai, filma. Tô filmando. Um jacaré se dá mal ao tentar atacar um peixe elétrico, que é conhecido como poraquê. Eu tô dentro d'água. Outro jacaré também se deu mal ao tentar pegar um peixe elétrico que estava fisgado em anzol. Como vocês podem ver, galera, o choque dele é muito forte. Vejam também esse homem que também levou um choque ao tocar no peixe elétrico. Eu acho que ele tá morto. Mas nunca se sabe, né? Porque tem uns peixes que às vezes tá morto, às vezes não tá. Ai, que choque. Outro homem também tocou no peixe elétrico e levou um baita choque. Aí, ó. Fala que não pega um peixe elétrico na mão, hein? É foda. Os caras falam que tá morto, tem que fazer o teste. É, tá só que tá morto, né? A barbatana dele aqui, ó. Tá morto. Vamos levar. Até um cachorro também se deu mal, vejam. O choque desse animal pode chegar a 1500 volts. Vejam ele acendendo uma árvore de Natal. Sugoi. Caraca. Nossa, eu vi. É, rapaziada, realmente incrível. Vamos saber mais sobre ele.
Essas enguias é um dos animais mais antigos da história. Fósseis dessas enguias com cerca de 20 milhões de anos já foram encontrados. Ela é conhecida por sua capacidade de gerar correntes elétricas muito fortes. O corpo alongado é a principal característica desses peixes. Pode ter entre 70 centímetros a 2 metros, sendo as fêmeas maiores em tamanho. A pele é coberta com a secreção mucosa para que possa deslizar melhor pela água e fugir de predadores. O termo poraquê vem da língua tupi e significa o que faz dormir ou o que coloca para dormir, em referência às descargas elétricas que produz. Além deste nome, também é chamado de enguia, enguia elétrica, mussum de orelha, pixundé, pixundu ou peixe elétrico. É típico da bacia amazônica e rios do estado brasileiro do Mato Grosso, Rondônia e em quase toda a América do Sul. Esses animais têm um órgão especializado chamado justamente de órgão elétrico. O peixe elétrico gera eletricidade através dos órgãos que se localizam ao longo de quase todo o seu corpo. Derivam de tecidos musculares modificados que, em vez de contrair, como fazem os músculos, liberam energia. Todo movimento muscular se dá através de sinapses, impulsos elétricos aos músculos. O poraquê é apenas uma entre mais de 120 espécies de peixes elétricos que existem na América do Sul. Todas as outras espécies produzem descargas mais fracas, que variam entre menos de 1 volt e 5 volts, diz o biólogo José Alves Gomes, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O poraquê são peixes carnívoros de hábito noturno que alimentam-se de outros peixes, debilitando-os com suas descargas elétricas. Mata! Os peixes elétricos armazenam nos músculos laterais a corrente gerada por essas sinapses, em vez de consumi-la, e usam essa energia para reagir a ataques, se comunicar, disputar com outros peixes território ou acasalar. Quanto maior o animal, mais forte o choque. Um teste do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o choque desse peixe é capaz de chegar a 1500 volts. O choque pode paralisar os movimentos e causar afogamento. Na luta pela sobrevivência, a natureza favoreceu os animais com as armas e defesas, possibilitando assim o equilíbrio necessário para a manutenção da vida na Terra. E neste ambiente, gerar energia elétrica suficiente para atordoar e até mesmo matar presas e predadores pode ser uma arma muito útil para manter sua espécie. Esse peixe tem aparência similar de uma cobra. A enguia tem uma ótima capacidade de resistência em ambientes menos saudáveis e também possui habilidades de se locomover com certa facilidade em terrenos bastante úmidos, sendo que usa este recurso para migrar em busca de águas melhores. É um peixe carnívoro e dotado de dentes bem afiados e serrilhados. Sendo muito voraz, se alimenta de peixes menores e também de espécies mortas, inclusive em estado de decomposição. Sendo assim, a enguia também promove a limpeza das águas por onde habita. Gosta de águas mais profundas, de preferência entre 1 e 5 metros, buscando refúgio em vegetações. Ele usa eletricidade para atordoar ou paralisar suas presas antes de comê-las. Existem diversas espécies de peixe elétrico, tanto na água doce como na água salgada. Células chamadas de eletrocitos encontram-se na cauda do animal, que corresponde a 90% do corpo do peixe elétrico. A diferença entre uma célula muscular normal e um eletrocito é que, enquanto a primeira se contrai ao receber um estímulo nervoso, a segunda é adaptada para transformar a excitação em eletricidade, com cargas positivas e negativas nas células. Esse fenômeno torna o poraquê capaz de matar um cavalo. O poraquê pode ser comparado a uma pilha, já que a parte da frente do seu corpo tem a carga positiva, enquanto a ponta da sua cauda é da carga negativa. O poraquê é um peixe que gosta de habitar em rios e lagos com fundos lodosos e águas calmas. O poraquê se reproduz durante a estação seca. Os ovos são depositados pela fêmea em um ninho feito da saliva bem escondidos, construído pelo macho. Como a enguia elétrica se protege do próprio choque? Bom, ela não precisa se proteger, pois está adaptada para conviver com a corrente que produz. É um animal fantástico, não é mesmo? Agora vamos saber mais sobre os crocodilos e os jacarés.
crocodilo é um animal incrível, de tamanho médio a grande, caracterizado de forma geral pela presença de mandíbulas dentadas, com dentes cônicos, é capaz de uma mordida muito forte e uma forma corporal semelhante à dos lagartos. As espécies de crocodilos apresentam membros dianteiros fracos e menores e membros posteriores fortes e com dedos palmados. Possuem placas pesadas no pescoço e nas costas formadas por escamas dorsais apoiadas em osteodesmo. Todos os crocodilos são alongados, com o comprimento do corpo quase igual ao comprimento da cauda. A cauda é fortemente musculosa e achatada, auxiliando a natação. Os crocodilos têm sistemas visuais auditivos e olfativos altamente eficazes. Todas as espécies têm dentes e mandíbulas capazes de prender, rasgar e esmagar as presas. Algumas espécies têm mandíbulas estreitas e dentes muito afiados, especialmente capazes de capturar peixes. Poros sensoriais dentro e ao redor da boca auxiliam na procura de presas debaixo d'água. Os dentes do crocodilo são substituídos ao longo da vida. Os crocodilos variam em tamanho, desde o pequeno crocodilo anão, com distribuição na África Ocidental de até 2 metros de comprimento total, até o enorme crocodilo de água salgada, com 6 metros de comprimento total. Os crocodilos são predadores de topo, colocam ovos e não possuem predadores naturais, podendo viver por 70 a 80 anos. Hábitos e alimentação do crocodilo. Os crocodilos são animais de hábito noturno, durante o dia, geralmente de manhã, por serem animais ectotérmicos. Os animais se arrastam para fora da água e se aquecem ao sol, aumentando a temperatura do corpo. Os crocodilos apresentam um comportamento peculiar ao estarem prontos para fugir ou atacar uma presa, parecendo estar entorpecidos. As espécies de crocodilo apresentam comportamento de vocalização e os machos adultos podem gritar para estabelecer o domínio. Todas as classes de tamanho de crocodilo são capazes de rosnar e assobiar quando intimidadas. Os filhotes gruem um para o outro e podem gritar muito alto se forem atacados. Há evidências de que os crocodilos se comunicam via ultrassom. Os crocodilos são bons nadadores e caminham naturalmente na terra, com 2 tipos peculiares de caminhada: passo alto, com o corpo levantado, ou passo baixo, andando próximo ao chão. Quanto aos hábitos alimentares, o crocodilo é um oportunista e sua dieta inclui uma enorme variedade de vertebrados e vertebrados. Os filhotes e crocodilos mais jovens são ágeis e se alimentam de libélulas, cupins voadores e outros insetos, além de aracnídeos. Conforme crescem, os crocodilos passam a se alimentar de artrópodes maiores, como caranguejos, além de incluírem alguns vertebrados em sua dieta, como peixes, sapos, répteis, pássaros e mamíferos. Os crocodilos são caçadores ativos que perseguem as presas tanto acima quanto abaixo da água. A maioria das espécies pode se alimentar de carniça. Os crocodilos desempenham um papel vital como predadores de topo da cadeia alimentar aquática, controlando peixes comercialmente importantes e mantêm o habitat limpo como catadores. Estado de conservação das espécies de crocodilo e relação com o homem. Os crocodilos figuram em crenças religiosas, mitos e contos populares em todo o mundo, e os crocodilos do Nilo foram mumificados e enterrados com os faraós do Egito. Alguns povos indígenas em todo o mundo consideram os crocodilos uma fonte de ovos e carne. A maioria das 14 espécies de crocodilo já teve sua população bastante reduzidas em virtude da caça predatória e da perda de habitat. Algumas espécies maiores, como o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo, se alimentam de animais domésticos e humanos, contribuindo para a impopularidade desses predadores em muitas partes do mundo. A caça de crocodilos para a obtenção de couro foi uma das principais razões para o declínio das populações da maioria das espécies. O abate de crocodilos para a obtenção de sua pele começou no final do século XIX e demanda por couro atingiu seu pico em meados
meados do século XX, quando mais de 1 milhão de peles estavam sendo negociadas por ano. Atualmente existem 3 espécies criticamente em perigo, 2 em vias de extinção e 3 vulneráveis. Alguns esforços na conservação das espécies de crocodilo começaram no início dos anos 70 e rapidamente reverteram o grau de ameaças de extinção de várias espécies. Notavelmente, o crocodilo do Nilo, o crocodilo de água salgada e o crocodilo da Nova Guiné. Em geral, os países que capturam os crocodilos da natureza e os criam em fazendas de forma sustentável protegem com sucesso as espécies nativas. O crocodilo gosta de águas paradas ou lentas que ofereçam a possibilidade de camuflagem. 14 espécies de crocodilos vivem em locais com climas temperados no mundo. Eles fazem de costas arenosas, margens de rios lamacentos e mangues salgados sua casa. Os crocodilos habitam quase todos os continentes, exceto a Antártida e a Europa. Eles gostam de animais tropicais, onde possam relaxar sob o sol durante todo o ano. Algumas espécies, como o crocodilo americano ou o crocodilo indo-pacífico, banham-se em pântanos salgados e águas costeiras salgadas. A maioria dos outros crocodilos preferem rios de águas doces e lagoas. Alguns vivem em ambientes aquáticos feitos pelo homem, como reservatórios, canais e valas. A água proporciona alívio do calor e facilita a camuflagem para que o animal consiga caçar. Os crocodilos se dão bem em ambientes molhados, onde há abundância de tartarugas, sapos, peixes, aves e mamíferos. Os crocodilos vivem em climas tropicais para uma razão. Eles possuem um sangue frio e não conseguem gerar calor. Durante os meses mais frios, eles hibernam ou dormem. Eles também fazem isso nos meses de seca. Para criar um lugar para hibernar, eles cavam uma toca no lado da margem de um rio ou lago e se preparam para um longo sono. Os crocodilos são grandes répteis que habitam os trópicos das Américas, Austrália, África e Ásia. Eles são membros da ordem Crocodilia. Os crocodilos são semiaquáticos e vivem em zonas úmidas, rios de água doce ou lagos, ou água salgada, residindo em estuários, lagoas ou mangás. Existem 14 espécies de crocodilos, que variam na vida útil entre 35 a 75 anos e consideravelmente em tamanho. A menor, o crocodilo anão, cresce a uma média de 1,5 m e pesa entre 18 a 32 kg. O maior crocodilo é o crocodilo de água salgada, que pode crescer até 7 metros de comprimento, pesando de cerca de 1 tonelada. Algumas espécies são ativas durante o dia, enquanto outras espécies são apenas à noite. Os crocodilos caçam principalmente à noite. São animais carnívoros e caçadores muito eficientes, com excelente audição e visão. São predadores agressivos de emboscada, à espera que suas presas se aventurem perto de sua posição de esconderijo, antes de se apressarem a atacar. A dieta dos crocodilos inclui principalmente outros animais, répteis, aves e peixes. Os crocodilos são carnívoros, o que geralmente significa que comem apenas carne. No entanto, um estudo recente provou que eles também gostam de um sabor ocasional de fruta. O estudo de 2013 concluiu que há poucas dúvidas de que, ocasionalmente, a fruta é deliberadamente consumida, e muitas vezes em grandes quantidades, juntamente com as suas dietas normais de carne de mamíferos, aves e peixes. Os crocodilos podem passar por 4.000 dentes ao longo de sua vida. Os crocodilos têm entre 60 a 110 dentes. Quando um crocodilo perde um dente, há um pequeno substituto já em stand-by. Eles são capazes de substituir cada um dos seus 80 dentes até 50 vezes ao longo da sua vida. Os crocodilos têm os músculos da mandíbula relativamente fracos, que podem ser mantidos fechados apenas com um elástico ou com suas próprias mãos. Embora isso não seja aconselhável, né? No entanto, tem permitido que os cientistas os estudem mais de perto. Uma maneira fácil de saber a diferença entre um crocodilo e um jacaré é quando um crocodilo fecha a boca. Todos os dentes são visíveis, já que o maxilar superior e inferior têm a mesma largura. Enquanto um jacaré possui pequenas depressões no maxilar superior para os dentes inferiores, o que significa que eles não são visíveis quando sua boca está fechada. Outra diferença importante para um jacaré é a forma do focinho. Os jacarés têm focinhos mais alongados, em forma de U, enquanto que os crocodilos são mais pontiagudos em forma de V. Os crocodilos são geralmente um pouco mais agressivos, eles são maiores e mais fortes também.
O crocodilo mais longo capturado vivo mede 6 metros e 17 centímetros, que dá o equivalente de 20 pés, e pesa 1 tonelada. Lolong era um crocodilo de água salgada e o maior jamais capturado em cativeiro. Os crocodilos não transpiram. Para se manterem frescos, eles abrem a boca, que é conhecido como boca aberta, muito semelhante ao ofegante. Eles não estão mostrando agressão quando você os vê com a boca bem aberta. Muitas vezes eles dormem com a boca bem aberta para liberar o calor. Os crocodilos são extremamente rápidos na água, nadando até velocidades de 35 km por hora. Eles usam sua poderosa cauda para se impulsionar através da água e os seus pés como lemes para guiar. É um mito comum que os crocodilos podem correr rápido em terra. Eles podem correr de barriga até 17 km por hora para curtas distâncias. Os crocodilos cansam-se fácil em terra e preferem ficar na água, vindo para a terra apenas para se apanhar em sol ou para pôr ovos. Os crocodilos conseguem sustentar a respiração debaixo d'água por mais de 1 hora. Os pesquisadores de Cambridge mostraram que esta habilidade depende de um pequeno fragmento da hemoglobina do animal, que é a proteína que transporta oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Crocodilos engolem pequenas pedras para melhorar a digestão. Estas pedras ajudam a moer a comida no seu estômago. Engolir pedras, conhecidas como gastrolites, é especialmente benéfico para os crocodilos que comem as suas presas inteiras, ou para os animais mais resistentes com conchas e ossos. Um gastrômano pode percorrer dentro de um estômago durante anos. A expressão para chorar lágrimas de crocodilo, para mostrar insincero ou falsa demonstração de emoção, deriva de crocodilos que derramam lágrimas enquanto comem suas presas. Embora esta fosse originalmente uma crença antiga, estudos têm mostrado que os olhos dos crocodilos fazem água enquanto comem, mas não com remorso, por razões biológicas, devido aos cíveos e os bufos durante a alimentação. Os crocodilos têm sentidos agudos, uma vantagem evolutiva que os torna predadores de grande sucesso. Os crocodilos são principalmente caçadores noturnos e têm uma excelente visão noturna. O seu sentido de olfato e audição também são extremamente bem desenvolvidos. Os crocodilos têm sido conhecidos por canibalizar ocasionalmente crocodilos mais pequenos. Tem havido casos registrados de crocodilos maiores comendo crocodilos mais pequenos ou mais jovens. Os crocodilos são os maiores répteis da natureza. A espécie de água salgada domina o pódio. Eles medem cerca de 7 metros, e há relatos de maiores. Na época dos dinossauros, chegaram a ter 30 metros de comprimento. Tem crocodilo no Brasil? Distribuição e habitat do crocodilo. A pergunta é: tem crocodilo no Brasil? Bom, os crocodilos são encontrados em regiões tropicais, embora 2 espécies, o crocodilo americano e o crocodilo persa, também ocorram nos subtrópicos. Existem 4 espécies nas Américas, 3 na África e 7 na região da Ásia e Oceania. Das espécies americanas, o crocodilo americano é encontrado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no México, América Central, Ilhas do Caribe e norte da América do Sul. O crocodilo do Orinoco é endêmico das planícies alagadiças do rio Orinoco, na Venezuela. O crocodilo de Morilete é encontrado no México, Belize e norte da Guatemala. O crocodilo cubano é endêmico de Cuba. Portanto, a distribuição das espécies de crocodilo que habitam o continente americano se limita ao norte da América do Sul, não sendo possível encontrar nenhuma espécie de crocodilo no Brasil. Os crocodilos africanos habitam o norte do continente africano, a bacia do Nilo, regiões ao sul do deserto do Saara, Madagascar, o arquipélago das Comores e Golfo da Guiné. Os crocodilos da região da Ásia e Oceania habitam a Austrália, as Ilhas Filipinas, Papua Nova Guiné, Mianmar, Sri Lanka, Vietnã, Bornéu, Laos, Malásia, Tailândia e Camboja, embora algumas espécies de crocodilos sejam altamente adaptáveis e possam viver bem em vários habitats aquáticos. Outras espécies são restritas às áreas florestais e pantanosas. A água profunda é um requisito para que os crocodilos protejam-se da seca, mas algumas espécies vivem em locais onde há períodos de seca anualmente. Nesses habitats, os crocodilos escavam túneis profundos, ficando aí protegidos e aguardando condições mais favoráveis para
açaí. As espécies de crocodilos encontraram nichos em habitats que incluem riachos, grandes rios, pântanos, lagos, ensaiadas, canais, reservatório, bem como habitats salinos, tais como riachos de mangue e salinas. Reprodução dos crocodilos. Os crocodilos colocam de 10 a 60 ovos de cada vez. Os filhotes ficam em seus ovos de 55 a 110 dias. Eles nascem medindo de 17 a 25 centímetros e atingem a maturidade quando completam de 4 a 15 anos. O chamado habitat de nidificação nada mais é do que o local em que um animal põe seus ovos. O crocodilo de morilete, uma das menores espécies de crocodilo, cria um habitat flutuante para os seus ovos, usando material vegetal flutuante. O crocodilo cria uma espécie de jangada para ser o seu ninho. A maioria das outras espécies de crocodilo faz seus ninhos em terra e prefere locais elevados, onde pode construir um pequeno monte de terra ou cavar um buraco. Fazer os ninhos em locais altos e mantém os ovos a salvo de danos causados pela água, mas ao mesmo tempo facilita o acesso dos filhotes à água depois que eles nascem. E a reprodução do crocodilo de água salgada, assim como das outras espécies, se dá durante a estação das chuvas, mais úmida que nas regiões habitadas por ele. Se dá entre os meses de março e novembro. Os machos delimitam zonas territoriais que são defendidas por meio de brigas terríveis contra os machos desafiantes, para decidir quem terá o direito de acasalar com as fêmeas que habitam essas zonas. As fêmeas colocam de 40 a 60 ovos em ninhos feitos de lama, ramos e areia, onde são enterrados para eclodirem após 90 dias de incubação. Borboletas bebem suas lágrimas. Em 2012 e 2013, pesquisadores fotografaram borboletas pousando e bebendo as lágrimas de crocodilianos. Em outras situações, abelhas também foram vistas fazendo o mesmo, também com tartarugas. Não há uma explicação exata para isso, mas o que se acredita é que o sódio contido nas lágrimas é o que atrai esses insetos para os crocodilianos, e eles podem se beneficiar dos nutrientes contidos nelas. Escalando árvores. Pode parecer um verdadeiro pesadelo, mas os crocodilianos também conseguem escalar árvores, e isso não é nem tão raro quanto imaginamos. E aí, observas, o que é que vocês acharam? Se vocês gostaram, não se esqueça do gostei e também do comentário. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E maratonem também meu canal. Até o próximo vídeo. Fui!